Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra dita por nosso Senhor Jesus Cristo, registrada no Evangelho de João, conforme está escrito no capítulo 8, versículo 32. A face oculta do catolicismo romano. Este é um assunto tão polêmico e até assustador, mas de vital importância para o atual momento em que estamos vivendo, quando o falso parece ser verdadeiro e o verdadeiro falso. Neste momento cruciante em que a hipocrisia predomina, as trevas cobrem o mundo e o inferno parece vestido de santidade e com o nome de religião, arrastando após si milhares de almas sequiosas pela verdade profunda. Morrem avistando as águas cristalinas sem contudo poder tocá-las. Descem as masmorras do inferno na esperança de um lugar intermediário ou de um retorno à vida. Silenciar é consentir. Estamos vivendo a maior confusão da história da humanidade. As pessoas não sabem mais que rumo tomar. Chegou o momento de mostrarmos ao mundo onde está a verdade. Gritar em alto e bom som, que ninguém se engane nesses dias terríveis que estamos vivendo. A face oculta do catolicismo romano. Após a ascensão de Cristo, a Igreja de Nosso Senhor passou por momentos difíceis na face da terra. E é exatamente sobre isso que queremos falar agora. Qual seria a verdadeira Igreja de Cristo? A Bíblia Sagrada registra o seguinte: Jesus dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele disse minha igreja, ele não mencionou nenhuma denominação, mas ele disse a minha igreja. E a seguir ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você hoje irá descobrir qual é a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a face oculta do catolicismo romano. No ano 306 da era cristã, Constantino chega ao poder em Roma e recebe o título de imperador romano. Ao subir ao trono imperial, Constantino colocou fim às perseguições que o povo cristão vinha sofrendo com os outros imperadores que o antecederam, trazendo assim paz e segurança ao cristianismo no seu império. Com esse gesto, Constantino se transformou rapidamente em uma pessoa amada e respeitada pelos cristãos, não faltando entre eles os que se empenhavam em provar que Constantino era verdadeiramente o eleito de Deus e que a sua obra era a consumação da história da Igreja. Para a maior parte da liderança da Igreja daqueles dias, os novos acontecimentos chegavam trazendo consigo grandes oportunidades, mas também muitos perigos. Muitos cristãos olhavam com reserva a lealdade que alguns dedicavam ao imperador Constantino. A maioria dos cristãos insistiam que a sua lealdade final pertencia somente a Deus. Esta foi a atitude dos santos da Igreja como Antonásio, os Carpadócios, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho e outros. Com o aumento do relacionamento Igreja-Estado, aconteceram muitas mudanças no seio da Igreja. Antes da conversão de Constantino, os cultos eram de uma simplicidade peculiar. Os irmãos se reuniam em casas particulares e até em lugares como as catacumbas romanas. Mas agora, vivendo sob uma nova influência, o culto certamente teria que se dobrar perante os protocolos imperiais. Por exemplo, o incenso que até então era usado para o culto do imperador começou a aparecer nas igrejas cristãs. Os ministros, por sua vez, antigamente se vestiam de forma modesta, agora já tinham roupas ou vestimentas sacerdotais e até ornamentadas. A seguir veio o costume de iniciar cada culto com uma procissão. Logo após, alguém sugeriu comemorar o aniversário da morte de um mártir, celebrando a ceia exatamente no mesmo lugar onde o mesmo havia sido enterrado. Começando a construir igrejas em muitos destes lugares, achando que o culto teria um significado especial se celebrado em uma destas igrejas, por causa, é lógico, da presença das relíquias dos mártires. Em muitas igrejas começaram a desenterrar os corpos dos mártires para colocar os seus corpos ou parte deles sobre o altar. Logo, os boatos começaram a correr entre eles que essas relíquias eram milagrosas. Então surgiu a veneração, vindo depois a adoração.
E os templos começaram a surgir em todo o Império Romano, pois o próprio Constantino mandou construir em Constantinopla a igreja de Santa Irene, em honra à paz. E a sua mãe Helena também construiu na Terra Santa a igreja da Natividade, exatamente no Monte das Oliveiras. Estas mudanças trouxeram muita tristeza ao povo cristão, porque nem todos receberam da mesma forma tais mudanças. Então os ricos e os poderosos dominavam sobre a vida da igreja. O joio cresceu junto com o trigo e ameaçava sufocá-lo. Como ser cristão nestas circunstâncias? Quando a igreja se une abertamente ao mundo carnal, quando o lucro e a ostentação passam a dominar o altar cristão, quando tudo e todos dão a entender que o caminho estreito se transformou em uma longa avenida? Como passar por cima de tantas ofertas e tentações que nos cercam neste mundo com as suas paixões? Fama, glória, dinheiro, honrarias, foi exatamente o que Satanás ofertou. E, infelizmente, alguns irmãos da igreja primitiva que estava em Roma aceitaram. Como vimos, todo este declínio da igreja foi acentuado após a conversão de Constantino, que nunca se submeteu à igreja cristã. Ele contava com o conselho cristão, como o erudito Lactâncio, bispo Ócio de Córdoba, pois sempre reservou os direitos de determinar para si mesmo as suas atitudes religiosas, pois considerava-se bispo dos bispos. Por isso mesmo, depois da sua conversão, participou de rituais pagãos, os quais eram proibidos aos cristãos comuns. E os bispos, por sua vez, não levantaram a sua voz em protesto como fariam em circunstâncias diferentes. E a partir do ano 310, o catolicismo romano começou a mergulhar em dogmas e costumes que nada têm a ver com a sã doutrina. Foi exatamente no ano 310 que eles inventaram a reza pelos defuntos. No ano 320, o uso de velas. No ano 375, o culto aos santos. No ano 394, a instituição da missa. No ano 431, culto à Virgem Maria. No ano 500, o uso da roupa sacerdotal. No ano 503, doutrina do purgatório. No ano 606, Bonifácio III se declara bispo universal, isto é, papa. No ano 709, a obrigatoriedade de beijar os pés do bispo universal ou papa. No ano 754, doutrina do poder temporal da igreja. No ano 783, adoração das imagens e relíquias. No ano 850, o uso da água benta. No ano 890, culto a São José de Protodúlia. No ano 993, canonização dos santos. No ano 1003, a instituição das festas dos fiéis defuntos. No ano 1074, o celibato sacerdotal. No ano 1076, dogma da infalibilidade da igreja. No ano 1090, a invenção do rosário. E no ano 1184, a invenção da Santa Inquisição. No ano 1190, a venda das indulgências. No ano 1200, o pão na comunhão foi substituído pela hóstia. No ano 1215, criou-se a confissão auricular. No ano 1215, dogma da transubstanciação. E no ano 1220, adoração da hóstia. No ano 1229, a proibição da leitura da Bíblia. No ano 1245, o uso das campainhas nas missas. E no ano 1316, a instituição da reza da Ave Maria. E no ano 1415, a eliminação do vinho na comunhão. E exatamente no dia 31/10/1517, nasceu a Reforma através de Martinho Lutero. Não obstante a Reforma estar sendo anunciada a todo momento e pregada por Lutero, todavia a Igreja Católica Apostólica Romana continuou com as suas tradições e dogmas antibíblicos. Foi então que no ano 1546, eles introduziram os livros apócrifos, isto é, os livros não canônicos. Mas o que levou Martinho Lutero a tomar esta decisão em reformar a igreja? Não foi uma vontade própria, nem uma iniciativa sua, mas foi a unção e a inspiração do Espírito Santo. Martinho Lutero não suportou ver tantas almas sendo a cada dia levadas para o abismo e a perdição. Olhando as páginas da Bíblia Sagrada, Martinho não encontrou nenhum versículo sequer que autorize ninguém rezar por alguém que partiu desta para outra vida. A Bíblia diz que nós devemos ir e levar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Estas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que diz: ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Uso de velas. O próprio Senhor Jesus Cristo foi quem falou: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Culto aos santos. A Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Instituição da missa. Não encontramos a palavra missa em nenhum lugar na Bíblia Sagrada.
Culto à Virgem Maria, outra aberração doutrinária da Igreja Católica. A ninguém na terra nós devemos render louvores. A Bíblia Sagrada é muito clara quando diz: ao Senhor teu Deus adorarás. Não devemos servir a homem, a mulher, por mais santo que este venha a ser. O próprio Pedro, quando alguém se ajoelhou diante dele, ele disse: levanta-te porque eu sou homem. E no livro do Apocalipse, João tentou prostrar-se diante do anjo que lhe trazia as boas novas. E o anjo disse: não faças tal, eu sou conservo teu, dos teus irmãos e dos profetas que guardam as palavras da profecia deste livro. Adora a Deus. Portanto, o culto ou adoração a Maria é antibíblico. Ano 503, doutrina do purgatório. Analisando as escrituras sagradas, nós não encontramos um só texto que nos autorize pregar purgatório. Pelo contrário, nós encontramos a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Purgatório, local transitório, ensina a Igreja Católica, para onde são lançadas as almas dos homens para purgar os pecados. Ao analisar as Escrituras, nós encontramos textos veementes que falam contra esta prática doutrinária. Por quê? A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. João falou a respeito disso quando, referindo-se a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo nós vemos lá no alto da cruz, quando nosso Senhor Jesus Cristo se dirige ao ladrão dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se houvesse um purgatório, logicamente que aquele ladrão não poderia estar com Jesus no mesmo dia no paraíso. Teria que passar pelo purgatório, purgar os pecados, para depois então subir ao paraíso. Portanto, não existe base bíblica para purgatório. Ora, amigo, o que teria Jesus vindo fazer? Pagar alguma coisa ou fazer um sacrifício que eu e você poderíamos ter feito? Isto é, entregando as nossas almas às labaredas purgatoriais? Purgatório não tira pecado. Primeiro, porque não existe purgatório. Segundo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Terceiro, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ano 606, Bonifácio III se declara Bispo Universal, primeiro Papa. Aqui está uma contradição muito grande da Igreja de Roma. Eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa. E agora, com a lei do celibato, eles dizem que Pedro ainda continua sendo Papa. Por que lei do celibato? Bem, a lei do celibato proíbe o padre de se casar. Outra contradição bíblica tremenda. A Bíblia é clara quando diz: aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja, mas convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher. Papa não pode ser casado. Isto nos prova que Pedro nunca foi Papa, porque Pedro tinha sogra. Tanto é verdade que Jesus um dia visitou a Pedro, e a sogra deste estava enferma com febre. Jesus, tomando-a pela mão, a febre a deixou. Eu nunca vi ninguém ter sogra sem ser casado. Por onde descobrimos que Pedro nunca foi Papa. No ano 783, o dogma da adoração das imagens e relíquias. A Bíblia, no entanto, diz: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 6. No ano 1184 da era cristã, foi instituídos os tribunais da Inquisição. Inquisição, na verdade, foi o forno incinerador do catolicismo romano. Contudo, a reforma era inevitável e necessária. A Igreja Romana esmagou todos os movimentos de oposição, e rios de sangue derramaram em holocausto. Houveram assim mesmo alguns concílios, como de Constância e de Basileia, pelos quais inventou-se uma fórmula radical da Igreja, mas sem consegui-la, pois eles queriam absoluta autoridade e supremacia. Porém, esta ideia não sobreviveu por muito tempo, nem na prática, nem na doutrina. Além de tudo isso, o Concílio de Constância cometeu o horrendo crime de condenar à fogueira um homem cheio do Espírito Santo por nome João Hus, da Boêmia. Este homem pregou contra o purgatório romano e trouxe à tona a sujeira da Igreja Católica.
Este homem foi para a fogueira por não concordar com o erro, e com ele milhares em todo o mundo enfrentaram os horrores da Inquisição. Mas protestaram, não recuaram, mostrando a verdade para o mundo como fazemos hoje. Precisamos continuar protestando. Afinal de contas, as vítimas no mundo inteiro através da Inquisição até hoje ultrapassaram a casa dos 20 milhões. Há quem diga em 25 milhões de pessoas. Contudo, não queremos afirmar um número, só sabemos que foram milhares e milhares delas. Em 1208, exterminaram cristãos albigenses no sul da França. O padre dominicano e espanhol Tomás de Torquemada foi quem comandou por 8 anos a morte de 10.200 cristãos não católicos. Entre eles incluíam maçons e intelectuais. Além destes, foi também queimado o bispo Roper, que ao ser sacrificado com pouco fogo gritava: "Aumenta o fogo, aumenta a lenha!" Ao seu lado estava o papel do perdão. Bastava tirá-lo, mas não fez. Preferiu morrer contrariando a vontade daquela falsa igreja. Só na Espanha, 31.912 cristãos, além de livres pensadores, foram mortos pelos papas. Ah, mas ainda temos um outro número bem maior. 291.450 foram martirizados. Olha o número ainda maior. E 2 milhões foram banidos. A Espanha, que era uma nação poderosa, tornou-se sem expressão. Entre os anos 1500 a 1558, Carlos V exterminou a mando do Papa em exercício 50.000 cristãos. De 1572 a 1585, o Papa Pio V organizou o extermínio de 100.000 anabatistas. Esse mesmo Papa, com a ajuda dos jesuítas, insuflou as igrejas a exterminarem mais de 70.000 protestantes na noite de 24 de agosto de 1572 na França. Essa façanha foi tão maravilhosa aos seus olhos que mandou cunhar moedas comemorativas ao massacre. Em 1590, o Vaticano incentivou as igrejas a eliminarem 200.000 huguenotes. O monarca alemão Fernando II, no ano 1578, instigado pelos padres jesuítas, começou a guerra de extermínio contra os protestantes. Essa guerra religiosa terminou em guerra política e tirou a vida de 15 milhões de pessoas entre os anos 1618 a 1648. Na Segunda Guerra, entre 1939 a 1945, o Vaticano envolveu-se escandalosamente. A imprensa da época mostrou o clero abençoando as tropas e armamentos italianos que partiam em massa para massacrar os negros da Etiópia. O objetivo da Inquisição era fazer calar os protestantes, conforme revelam os documentos da história. Veremos a seguir o que significou a Inquisição para o Brasil. Com base no levantamento feito pela historiadora doutora Anita Novinsky no dia 20 de maio de 1987, realizado no auditório da USP em São Paulo, por ocasião do primeiro Congresso Internacional sobre Inquisição. A doutora Anita Novinsky interessou-se pela Inquisição e pelos cristãos brasileiros, estimulada por 2 professores da USP, João Cruz Costa e Lorival Gomes Machado, os quais insistiam que, enquanto não se conhecesse a história daqueles cristãos e da Inquisição, ninguém jamais poderia escrever corretamente a história do Brasil, pecando por omissão, engano ou falta de conhecimento. Analisem bem o que aconteceu ontem no Brasil. Foi terrível, como se verifica nos documentos acima mencionados. Brasileiros foram condenados pelo Santo Ofício. Foram presos, suas famílias postas na rua, suas casas trancadas, embarcados para Portugal, para os cárceres da Inquisição, em seguida julgados sem direito à defesa. Outros tantos foram jogados à fogueira. A lista que ainda está sendo levantada pela historiadora é enorme. Cerca de 500 brasileiros, a maioria de crentes, passaram por este calvário. Eis algumas abordagens. A doutora Anita Novinsky, no Congresso, numa matéria editada no caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo. Os inquisitores, crentes de que o corpo humano era residência do mal, desenvolveram todo tipo de artifício criativo para chicoteá-lo, despedaçá-lo e esquartejá-lo, para esmagar os dedos dos fiéis e estourar os seus ventres. O suposto Santo Tribunal fez mais de 500 vítimas em apenas 20 anos no Brasil. Há registro de 21 pessoas queimadas na praça pública e meia centena que viveram grande parte da sua vida em calabouços, tendo seus bens confiscados ainda. Este foi o grande alvo da Igreja Católica Romana. Foram 300 anos
de torturas através da Santa Inquisição. O lavrador carioca Agostinho José de Azevedo, morador em Minas Gerais, perdeu todas as suas propriedades. Foi torturado e enlouqueceu nas masmorras do Santo Ofício. Antônio da Fonseca Rego, de Olinda, Pernambuco, preso em suas terras lavradas na Paraíba, foi outro condenado ao cárcere até o fim da sua vida. Alexandre Soares Pereira, também carioca, senhor de engenho, teve a mesma sorte, enlouquecendo também ao fim do seu martírio. Domingos Rodrigues Andrade, morador do Rio de Janeiro, minerador, perdeu tudo. Sua condenação atinge seus descendentes até a 10ª geração, terminando a sua vida mendigando em Lisboa. Antônio da Silva Pereira, outro carioca, antes mesmo do seu julgamento inquisitorial, já havia ficado aleijado para sempre. Diogo Cardoso Coutinho, médico carioca, ficou aleijado também para sempre. Outro drama inconcebível foi de Diogo Correia do Vale, médico de Ouro Preto, Minas Gerais. Este foi preso e obrigado a delatar seu próprio filho Miguel Correia, de 28 anos. Como hereges, ambos foram torturados até a loucura e queimados vivos na fogueira. Mulheres também tinham a mesma sorte, reservadas a seus patrícios brasileiros. Guiomar Nunes, da Paraíba, proprietária de terras, foi torturada até perder a razão. Em seguida foi queimada viva. Após o julgamento sumaríssimo, sua companheira conterrânea Teresa Paz de Jesus, acusada de judaísmo, também foi supliciada até a loucura e queimada viva. Francisco de Siqueira Machado, do Rio de Janeiro, foi outro que enlouqueceu nos cárceres após contínuas torturas, voltando em seguida à prisão para ser queimado vivo em praça pública como criminoso contra a fé. Grande parte dos condenados pelo Santo Ofício eram do Rio de Janeiro. Entre eles, João Soares de Mesquita e João Tomás Brum. Este, com toda a sua família, fora levado ao cárcere e à tortura. José Fonseca Sotomayor, igualmente torturado junto a parentes próximos e obrigado a denunciá-los como hereges. Luiz Mendes de Sá, português que nasceu nas masmorras de Coimbra, veio para o Rio de Janeiro por causa das condições do seu nascimento. Em seguida foi preso e condenado a ser queimado vivo na fogueira. Além deste, também o capitão mor da cidade de Paraty, seu nome era Miguel Teles da Costa, que torturado morreu louco e apedrejado na rua. Há ainda uma enorme lista de nomes de pessoas que foram torturadas e mortas, enfim, pessoas que tiveram a mesma sorte. Nem mesmo a Bíblia, a palavra de Deus, foi poupada. Centenas delas foram queimadas em praça pública. Confisco de bens, alvo principal da Inquisição. O confisco de bens dos brasileiros referente à primeira metade do século XVIII, cujos resultados espantam e configuram de modo eloquente, segundo a história. O principal objetivo da Inquisição era acabar com os crentes e tomar-lhes os bens como terras, casas, lavouras, criações, etc. O Santo Ofício, após efetuar a prisão, fazia classificação dos prisioneiros segundo os bens que possuíam. Para o Santo Ofício eram considerados multimilionários os cristãos no Brasil que possuíam herdades acima de 200 quilos de ouro. Milionários eram os que chegavam a 100 quilos de ouro, e de classe média aqueles que chegavam a 50 quilos. Segundo o levantamento feito pela doutora Anita, só de confisco de bens de 133 brasileiros a Inquisição arrecadou 5 toneladas de ouro. O cálculo feito pela doutora Anita no início de 1987, computando os juros de 6% ao ano sobre os confiscos que deveriam reverter aos descendentes condenados, ao longo destes 3 séculos, o Tesouro Português e o do Vaticano deveriam desembolsar 61 milhões de dólares. Com juros progressivos de 4 milhões de vezes aquela quantia, seria algumas vezes maior do que a dívida externa brasileira. O catolicismo romano e a Inquisição, duas forças sem dúvida nenhuma piores do que a de Hitler, Stalin e Nero. Bestas humanas que mancharam a terra com sangue de inocentes, como do pastor Jean-Jacques Le Vauleur, também conhecido como João Bolés, que foi preso no ano de 1959 por ser denunciado como herege pelo padre Luiz Dagran ao governador-geral. Condenado, passou 8 anos nas masmorras encarcerado. Logo depois foi condenado à morte pelo crime de ser evangélico. Mas antes de levá-lo à forca, colocaram o padre José de Anchieta para convencer o pastor João Bolés a se retratar e converter-se ao catolicismo. Como isso não foi possível, pois João era um homem convicto de suas ideias, foi levado então para ser executado pelo carrasco.
Como este demorasse para cumprir a ordem, o próprio padre José de Anchieta se antecipou e executou o ato, enforcando assim o nosso querido pastor João Bolés. Este foi um dos primeiros mártires da fé em nossa pátria. Observe que ele foi enforcado pelo padre José de Anchieta, santo brasileiro beatificado pelo Papa e canonizado pelo mesmo. Na verdade, não sei dizer ao certo se este é um santo ou um assassino. Extraído do livro Anchieta, Santo ou Carrasco. Vale lembrar que João Bolés foi o primeiro pastor a celebrar a Santa Ceia no Brasil. Para encerrar esse capítulo, lembro-me agora de um versículo contido na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, capítulo 17. Mais precisamente o versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Este versículo diz respeito à igreja falsa que está em Roma. A Bíblia fala que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. A Bíblia fala também que a besta que a mulher estava sentada tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças significa os 7 montes onde a mulher se encontra assentada. Seria muita coincidência Roma estar cercada por 7 colinas. Seria muita coincidência Roma ter matado tanto através da Inquisição. Coincidência maior ainda seria Roma estar justamente na cidade que domina sobre os reis da terra, conforme versículo 18 deste mesmo livro e capítulo. A mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quando João teve esta visão foi exatamente no ano 96 depois de Cristo. O mesmo se achava exilado na ilha de Patmos. Nesta época, Roma dominava sobre os reis da terra. E foi justamente nessa cidade que foi instalado e constituído a igreja da qual nós nos referimos. A igreja tipo de mulher. Seria muita coincidência Roma, através da Inquisição a mando da igreja, ter matado tantas pessoas? Mais que Hitler, Stalin, Nero? Não. Sabemos que a palavra de Deus não acontece por obra do acaso. A palavra de Deus é imutável. Estas são as palavras ditas pelos profetas, pelos apóstolos, por anjos e pelo próprio Deus. Bíblia Sagrada, infalível palavra de Deus. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta cor de escarlata. Esta estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida com púrpura e escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. Com este versículo nós queremos falar sobre a origem das rendas do Vaticano. A Igreja Romana usou todos os meios para conseguir dinheiro para gastar nos seus caprichos e deleites, não importando se para isso fosse necessário praticar as piores atrocidades com seus opositores. Agindo deste jeito, conseguiu formar um grande império em todo o mundo. Todo esse dinheiro a preço de sangue de homens, mulheres, crianças, que mesmo perdendo todos os seus bens, também deram as suas vidas em holocaustos. A maioria do povo desconhece essas verdades que durante séculos ficaram ocultas, pois ninguém se arriscava a condenar publicamente esses crimes cometidos contra os direitos humanos. Há bem pouco tempo, a dar o seu apoio no movimento da reforma agrária, eles lançaram um slogan dizendo: terra de Deus, terra de irmãos. Como defensores de terras para o povo, não poderiam nem sequer abrir a boca, porque são eles os maiores latifundiários desta nação e nunca repartiram 1 metro de terra para ninguém. Esta igreja não tem moral para defender os direitos humanos, principalmente no tocante a este particular, pois se assim fora, teria que devolver todos os bens que ela subtraiu para si deste povo tão sofrido, sem direito sequer de se defender. Sem sustento legítimo por estarem desacreditados, os papas e a igreja sancionaram o blefe, canalizando para os seus cofres quantias fabulosas, negociando cargos eclesiásticos, posições que valiam fortunas. Cobravam para canonizar um santo naqueles dias 23 mil ducados. Vendiam relíquias, pedacinhos da cruz de Cristo, negociavam perdão dos pecados mediante indulgências e amedrontavam os fiéis com o fogo purgatorial que eles criaram, prometendo com missas pagas aliviar a situação.
Desconhecendo a palavra de Deus, milhões de pessoas acabaram aceitando esses expedientes matreiros do catolicismo romano. O Papa João XXIII, no ano 1410, chegou a cobrar impostos até dos prostíbulos. Estes recursos foram contabilizados no orçamento do Vaticano. Não é um absurdo dos mais imorais? O padre João Teitzel tornou-se famoso vendedor de documentos de indulgência da Igreja. O Papa Leão X, no ano 1518, continuou com o blefe. Necessitando restaurar a Igreja de São Pedro, que estava rachando, usou os cofres com esses dizeres absurdos, tais como: ao som de cada moeda que cai neste cofre, uma alma desprega do purgatório e voa para o paraíso. O Vaticano é a corte mais suntuosa da Europa. Já não se preocupa com as migalhas, aplica os proventos deste comércio espiritual, de tal forma que possuem terras, fazendas, bancos próprios, edifícios em todo o planeta. No ano de 85, o jornal O Estado de São Paulo trouxe uma matéria, uma reportagem sobre este assunto, dizendo que os católicos americanos estão exigindo do Vaticano relatórios e balanços financeiros. Quanta diferença há entre a Igreja Católica e os seus líderes atuais com aquele que eles dizem ser o seu primeiro Papa. Pedro, na porta do templo chamado Formosa, na hora nona para a oração, o coxo estendeu-lhe a mão e pediu-lhe uma esmola. Ele disse ao coxo: olhe para nós. E ao olhar aquele coxo, ele disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A Igreja de Roma tem ouro e prata, mas não tem poder. É bom pensarmos nisso. A bênção papal, bênção ou maldição? As bênçãos divinas trazem êxito, solução, que concedem vida, pois em João 10:10 está escrito: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas as bênçãos dos papas são suspeitas, como veremos nesses fatos que a história registrou. Coincidência? Não, maldição mesmo. Pois esses papas que passaram pela história, todos tiveram as mãos manchadas de sangue. A palavra de Deus nos diz que aquele que mata ou consente é homicida. Por isso não temos dúvidas em afirmar que as bênçãos ministradas por eles transformaram-se em maldições. O documentário O Estado do Vaticano, vasculhando intensamente sobre este assunto, fez um levantamento surpreendente com relação a todas as pessoas que buscaram a bênção ou as bênçãos papais. Estas mesmas pessoas tiveram fins trágicos, tanto pessoas como nações. Veja alguns registros. O Papa Pio IX, em 1870, abençoou a Carlota de Bourbon. Quando voltou a Roma, antes de sair do Vaticano, enlouqueceu sem causa aparente. O arcebispo do Peru morreu 43 dias depois da bênção do Papa. Deram-lhe um cálice envenenado em Viernes Santos. O imperador Maximiliano do México foi abençoado pelo Papa, mas em Querentário foi preso e fuzilado pelos revolucionários. A imperatriz quebrou a perna logo depois da bênção papal. O exército francês foi completamente derrotado e rechaçado em 1870 depois de uma bênção solene do Papa Pio IX. O Papa Bento XV, em solene cerimônia, abençoou o Duque Francisco Fernando da Áustria. Começaram então as suas desgraças como nunca houve na Europa. Soberano mais infeliz perdeu o trono e foi um dos causadores da Grande Guerra. Os navios Santa Maria e o América receberam as bênçãos do Papa em 24/12 de 71. Neste mesmo dia, ambos naufragaram. A bordo do Santa Maria haviam 11 freiras. Depois que o Papa proferiu a famosa bênção Urbi et Orbi, o papado perdeu o domínio sobre a cidade de Roma. Foi a maior perda que o catolicismo já sofreu. Infelizmente também o Brasil recebeu algumas dessas bênçãos. Por ocasião do 4º centenário, recebeu a bênção do Papa. Então vários bancos do Rio de Janeiro faliram e houve desemprego e suicídios. Em 1905, volta o Papa a abençoar a nossa terra. Tivemos então a praga dos gafanhotos e a catástrofe de Aquidauã. Campos Sales e sua família receberam uma bênção papal especial que valiam por 3 gerações. Em poucos dias, o seu irmão foi assassinado. O saudoso presidente do Brasil, Afonso Pena, também buscou a bênção do Papa, mas logo depois morreu. O Dr. Tancredo Neves, eleito presidente do Brasil, foi a Roma para receber a bênção do Papa João Paulo II. Saindo de um templo católico em Minas Gerais, disse: recebi a bênção de Nossa Senhora e agora posso governar o Brasil. A bênção do Papa não surtiu efeito e a imagem não o ajudou.
Tancredo não subiu a rampa do palácio em Brasília. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vivemos numa nação onde diversos deuses predominam e dominam. É preciso que as nossas autoridades de nosso país dirijam suas preces ao Deus vivo, esquecendo a idolatria do catolicismo, pois as bênçãos dependem do céu e só devem ser ministradas quando há autenticidade espiritual. E isso não se consegue por governar uma grande nação ou por direitos canônicos. O Papa João Paulo II esteve no Brasil e beijou o nosso solo. Conseguiu um feriado para a padroeira e impetrou a sua bênção para o Brasil. E a bênção de nada valeu. A imagem da padroeira é cega, surda e muda e não o ajudou. E o Brasil caiu nas garras do FMI. A inflação galopou e a política entrou em colapso. E nos maiores escalões do governo a enfermidade bateu de vez, atingindo vários ministros, incluindo o próprio presidente. No Nordeste brasileiro a terra tremeu mais de 1000 vezes. No Amazonas houve um naufrágio com mais de 1000 mortos. Secas nunca vistas em todo o Nordeste, enquanto que no Sul bairros e cidades foram inundados. Desde 1980, quando o Papa João Paulo II abençoou o Brasil, esta terra tem vivido as piores catástrofes já registradas. Nosso povo só conhecia terremotos de ouvir falar e catástrofes só em outros países. Estamos convivendo com a fome em vários lugares. A peste matando o povo, a criminalidade aumentando assustadoramente. Famílias sem teto para viver, desemprego em massa, hospitais falindo sem condições de atender a população. O Rio com seu Cristo Redentor, símbolo do Estado do país em todo o mundo, com seus braços estendidos, mas sem nada poder fazer, porque é um ídolo morto, inútil, construído pelo homem. Enquanto isso, na Baixada Fluminense, moradores comerciantes atendem seus clientes atrás de grades. Até parece que não há solução. Contudo, sabemos que a solução existe. A solução está em Deus. Rui Barbosa, o grande tribuno brasileiro, prefaciando o seu livro O Papa e o Concílio, escreveu: o romanismo não é uma religião, e sim uma política, a mais viciosa, a mais sem escrúpulo e a mais funesta de todas as políticas. O romanismo tornou-se um elemento deletério, cuja formação decompõe a sociedade. Olhai para a América Latina, estudai o Brasil. Por toda a parte só há fanatismo, beataria e farisaísmo religioso. Uma religião de fábulas senis. Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil, também enxergava isso. Jornal do País, Rio, 29/8/25. A alta sociedade adora um catolicismo elegante e cético, enquanto a grande massa vive na fase fetichista, adorando santos de barro com várias especialidades milagreiras. Há um versículo na Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 21, a parte B do versículo, diz-nos o seguinte: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, porque ela pode salvar as vossas almas. Com esta palavra, prezado amigo, eu quero dizer a você que ouviu com atenção todos esses relatos desta história. Você deve receber com mansidão esta palavra que foi enxertada no teu coração, porque ela tem poder para salvar a tua alma. Sabemos de antemão que a Bíblia Sagrada é um livro inspirado, livro de Deus. Ninguém jamais conseguiu esconder os seus escritos, as suas verdades incontestáveis. Hoje você tomou conhecimento de fatos que jamais imaginou que existisse. A Bíblia Sagrada é e será para sempre a infalível palavra de Deus. E para você eu te digo hoje: abandone os ídolos, abrace a fé, aceite Cristo Jesus e seja salvo você e a tua casa. Pois a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deixe Deus também ser o Senhor da tua vida.